Então agora esse é um vídeo sobre inteligência emocional, meu primeiro vídeo sobre inteligência emocional desse canal, porque eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse mesmo tema no canal que eu tinha no ano passado, que era o Objetivista, e aí eu acabei excluindo, né, os vídeos. Eu não gravei, não guardei esses vídeos. Talvez eu até fale desse tema, né, de como eu o desenvolvi em um texto em outro vídeo. Só que nesse vídeo vai ser um pouco mais rápido, porque eu estou aproveitando ainda, né, com as eleições americanas que aconteceram, né, algumas semanas atrás, acho que uma semana atrás, parece que foi, né, umas 2 semanas já, né? O tempo passando, as informações assim, né, loucas, né? Ontem o risco, né, da Terceira Guerra Mundial começar, tá uma loucura, né? Nesse mês de novembro, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, e aí nós tivemos as eleições americanas, Donald Trump, Kamala Harris. Donald Trump venceu e muitas pessoas, né, têm o Donald Trump, assim como tem aqui no Brasil o Bolsonaro, como exemplo, né, de pessoas horríveis, de pessoas de caráter dúbio, de pessoas egoístas, gananciosas, né? E não estão erradas, eles são mesmo, são um saco de lixo mesmo, tá? São pessoas realmente que viveram, né, uma vida assim, de muito privilégio, principalmente Donald Trump, mas também não falam, é muito diferente em relação ao Bolsonaro. São pessoas que você percebe, né, são homens que você percebe que realmente não têm bom caráter, né? São mentirosos, são egoístas, insensíveis. Então, ok, né? Esse é o primeiro teste de inteligência emocional aqui. É um teste muito fácil, muito simples. Seria equivalente a um teste, a um exercício de teste de QI super simples. Você detectar uma pessoa ruim, né, quando ela está dizendo para você, eu sou ruim. Né? E se ela for política, né, ou fazer parte da política, então mais ainda, eu sou ruim, vote em mim. Só que aí você tem um novo teste, no que eu estou passando para vocês. Teste, nós temos aí, poderia usar o exemplo do Lula, que no Brasil, também tem outros exemplos, e da Kamala Harris, nos Estados Unidos. Né? Duas pessoas que muita gente por aí, principalmente pessoas de esquerda, as mesmas pessoas que corretamente identificam a falta de caráter do Bolsonaro e do Donald Trump, não conseguem identificar, por alguma razão que pode variar de pessoa para pessoa, a mesma falta de caráter no Lula e na Kamala Harris. Por quê? Poderia até usar outro exemplo aqui, o Barack Obama. Por que eles não conseguem, né, identificar? Porque essas pessoas não são explícitas, elas não são explicitamente mau caráter, elas não estão mostrando para vocês que elas não prestam. Só que elas não prestam, né? A Kamala Harris, ela construiu a carreira dela no vitimismo profissional, nunca foi pobre, nunca passou assim, dificuldades na vida dela. Ela usou esse vitimismo identitário burguês que existe hoje em dia, em que a pessoa ela pode usar alguma identidade como o fato de ser mulher, ou o fato de ser negra ou não branca, para fazer chantagem emocional e conseguir votos a partir disso. Foi justamente isso que ela fez. A campanha dela foi baseada nisso. Foi o vote em mim para os Estados Unidos ter a primeira mulher negra ou não branca e mulher, dos Estados Unidos, primeira presidente ou presidenta, como alguns ainda têm a audácia de usar um termo horroroso, né, inventado aí sem eira nem beira, né, que foi adotado por muitas pessoas de esquerda aqui no Brasil. E assim, só que ela é uma pessoa ruim. E no caso do Lula, não é muito diferente. No Lula, inclusive, ele foi alçado à condição de pai dos pobres. Tem pessoas, né, lulopetistas, pessoas que são fanáticos, né, pelo PT, fanáticos pela imagem do Lula, alçaram o Lula a uma condição de mito, né, de mitologia. E virou quase um santo. Só que ele não é esse santo que as pessoas pensam que é.
A grande diferença entre esses dois em relação ao Donald Trump e o Jair Bolsonaro é que esses dois, eles são muito mais discretos, muito mais espertos, eles são falsos, hipócritas, então eles fingem, eles adotam certas narrativas, não adotam de coração porque eles realmente gostam, porque estão fazendo isso assim de maneira honesta, de maneira sincera, eles fazem isso mesmo para assim, fazer o jogo político à esquerda, infelizmente, como tem sido, de hipocrisia, né, de falsidade. Então, são pessoas ruins. Eles podem ser tão ruins quanto os outros dois aí, o Trump e o Bolsonaro. A diferença é que eles não são explícitos. E aí tem muita gente que se engana por isso. Quer dizer, parece que tem um pessoal que tem uma inteligência emocional, pelo menos nesse aspecto, que a inteligência emocional tem várias facetas. Talvez nessa faceta de você conseguir identificar uma pessoa de mau caráter, se você não consegue identificar uma pessoa, assim, a pessoa ela tem que assim, eu cuspir na sua cara para falar que ela é ruim, sabe? Quer dizer que a sua inteligência emocional nessa faceta ela não está muito desenvolvida não, tá? Claro que existem assim, né, razões e razões. Algumas pessoas fazem isso por pura ingenuidade, conheço inclusive algumas, são assim, ingênuas mesmo, elas acreditam mesmo, sabe, que a Kamala Harris é uma pessoa boa, ou ela é pelo menos menos pior que o Trump, eu duvido que seja, ou no caso do Lula em relação ao Bolsonaro, tá? E aí assim, ou é isso, ou a pessoa ela é mau caráter também, ela olha para esses dois e ela se identifica com eles, com uma hipocrisia, com a falsidade deles e os defende, como se estivesse defendendo a si mesmo. Tem gente na esquerda que é assim também. Tem muita gente de mau caráter na esquerda, duas caras, o que infelizmente deve ter bastante. Não sei se tem alguma pesquisa aí, né, que buscou analisar a relação entre personalidade antissocial e preferências ideológicas, mas eu tenho um palpite que a esquerda atrai muito psicopata não violento, né, enquanto que a direita atrai mais sociopata. Então, assim, é isso, né? Se você precisa que a pessoa ela fale para você, eu sou mau caráter, então quer dizer que, pelo menos nesse aspecto de detecção, né, quer dizer, análise de caráter, de discernimento de moral de uma pessoa, de pessoas, a sua inteligência emocional está uma inteligência de uma criança, né, de uma criancinha aí de 5, 6 anos de idade, né, na minha opinião, né, bastante ingênuo, né, para você acreditar nisso. Né? Isso aqui, assim, não dá nem se você analisar o que a Kamala Harris defende a imigração em massa para os Estados Unidos, não é uma medida realmente louvável em termos racionais, que é o que mais importa para você ser o mais justo e você, assim, inclusive fazer o bem, que é aí que você separa aquela pessoa que é bem intencionada, mas tola e faz coisas erradas, achando que está fazendo certo, e a pessoa que sabe discernir. Então você tem aí assim, muitas coisas que essa mulher defende, superficialmente, não dá nem para saber se ela realmente defende isso, né, com paixão, ou se é assim, uma coisa muito assim, pragmática e muito superficial, só para aparecer mesmo. Outra coisa também é a agenda trans, né, defende aí coisas absurdas, tal como que uma criança pequena ela pode ser submetida a supostos tratamentos de transição sexual, uma coisa muito perigosa, muito problemática, que tem sido feita nos Estados Unidos, né? Muito grave isso, né? Ao invés de deixar a criança ser criança, esperar chegar à idade adulta para ela decidir, já, entendeu, né? Assim, em condição de adulta, decidir o que ela quer fazer na vida dela, né? Enfim. E no caso do Lula, né, nós temos aí o que o Lula tem feito nessas últimas décadas de governo do PT, indiretamente ou diretamente, porque ele apenas basicamente segue, né, a política do PT. Muita gente acha ela maravilhosa, mas não é tão maravilhosa assim
em muitos aspectos é bem ruim, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você tem aí na construção de casebres, a construção de aqueles apartamentos horrorosos, que eu gosto de chamar de Lulevskis, eles parecem muito com aqueles prédios soviéticos que foram construídos na época do Khrushchev, que foi um presidente lá da ex-União Soviética na década de 60, depois que o Stalin morreu, né? que é, inclusive, né, deram o nome de Khrushchevska, aqueles apartamentos, aqueles blocos de apartamentos, né, muito, né, assim, né, bonitinhos, né, no início, mas muito pequenos, né, deu assim, uma migalha para assim, classe trabalhadora russa. E aqui no Brasil não está muito diferente não, copiou, o PT né, basicamente copiando, né, um ato falho da ex-União Soviética, muito falho, porém nem um pouco assim acidental, de, né, dar migalhas para a classe trabalhadora e dizer que está fazendo muito. Outro exemplo assim, é muito polêmico, que muita gente não acha que, né, que está errado, e eu acho que está muito errado. Talvez eu já fiz um vídeo, acho que já fiz um vídeo aqui comentando sobre isso, provavelmente na área da educação, né, num dos vídeos da educação, que é o sistema de cotas, que na minha opinião é uma política bastante equivocada, também equivocada. Ela na verdade ela não está ajudando o Brasil, porque é uma política antimeritória. Você está assim, literalmente selecionando pessoas com base na identidade delas e não na competência, tanto técnica quanto moral delas, o que é pior, porque, na minha opinião, o modelo meritocrático dominante no Brasil é um modelo com muitas falhas, deveria ser solucionado. Eu também acho, até já escrevi isso em forma de pensamento e postei, né, fiz uma publicação, né, onde eu escrevo e posto meus textos e poesias, que mais parece que o sistema de cotas ele foi criado para assim, é quase como se fosse uma medida extremamente paliativa, mas é um paliativo bem assim, entendeu, vagabundo, porque ao invés de aumentar a quantidade de vagas para as universidades brasileiras, universidades públicas, talvez, né, poderia ser um caminho. O que ele faz? Ele divide as vagas, não são muitas que tem, né, está dividindo com base, né, nesses critérios assim bastante equivocados. E aí nós temos coisas absurdas, tal como, por exemplo, de uma pessoa não ser selecionada porque ela não é fenotipicamente preta o suficiente para entrar assim, na cota racial. Um país onde a miscigenação assim, correu solta historicamente, corre solta, é assim, ridículo, né? E claramente mostra, né, que é mais uma presepada da pauta, né, da esquerda identitária, que adora copiar, né, as políticas americanas, que não são maravilhosas também não. Então, assim, voltando, né, no tema da inteligência emocional, é isso, né? Então, o que seria uma pessoa, né, altamente inteligente nesse sentido, nessa faceta? Identificar tanto o Trump, o Bolsonaro, quanto o Lula e Kamala como pessoas, né, desprovidas, né, de uma boa índole, né? Independente se um é mais que o outro, aí no caso eu acho que é até um pouco indiferente isso, não existe essa coisa. Ambos estão de maneiras um pouco diferentes, né, porque tem os dois à esquerda que são hipócritas, crônicos, patológicos, e os outros dois à direita que são opostos, são os super sinceros. E nenhum dos quatro, né, vale um centavo, na minha opinião. Então é isso.